Amamentar com bico plano ou invertido é possível? Fique no vídeo para entender melhor. Não pode pegar só o bico, tem que pegar toda a areola. Quem nunca escutou isso? A verdade é que sim, não pode pegar só no bico, mas não precisa pegar toda a areola. E mesmo tendo que pegar a areola, o mamilo sim tem a sua importância na amamentação. Chamei meu ajudante aqui, né, para imitar a boca do bebê, para ficar um pouco mais didático. Então vamos lá. Se o bebê pega só a pontinha do mamilo, né, bem aqui no comecinho da boca, a língua dele vai ter um reflexo de impulsionar, né? Então ele não vai conseguir mexer muito a língua. E se o mamilo vai lá muito para trás, né, que a gente pegar toda a areola, ele pode até ter aquele reflexo de gag, que é tipo uma ânsia assim, né, que é uma defesa dele. Então o ideal é que o mamilo fique entre a divisão do palato duro e o palato mole, né? Quando você passa a língua no seu céu da boca, você sente que tem uma parte durinha e depois tem uma parte molinha. Pensa que o mamilo do bebê, ele precisa se projetar até essa parte molinha. Nessa zona de conforto que a gente chama, isso induz o bebê a sugar, o que gera esse estímulo de alimentação no bebê, de sucção, quando o mamilo chega nesse ponto. E aí ele consegue também encostar o queixinho na mama, fazer isso aqui, o narizinho fica livre e ele consegue com o queixo, né, consegue sugar, massageando a mama e assim dessa forma, né, com o mamilo aqui, ele não fica raspando no palato duro, na parte mais durinha da boca do bebê, então não vai lesionar e ele vai conseguir deglutir mais leite diretamente, não vai ter tanta perda assim, além dele estar com uma ordenha bastante eficiente. Então, respondendo a pergunta, mamilo plano ou invertido pode interferir na amamentação? Pode, sim. Vai depender do quanto esse mamilo, que é plano ou invertido, vai conseguir se projetar. Qual é a elasticidade desse mamilo? Gente, a gente tem que lembrar que a amamentação também não depende só de uma pessoa, não depende só da mãe. Não dá pra falar, ela tem mamilo plano, ela não conseguiu amamentar. Às vezes ela vai conseguir amamentar, porque a gente depende também do bebê. Então, um bebê que nasce a termo, que nasce com o peso adequado, ele nasce com a parte neuromotora adequada para a idade, ele vai sim conseguir ter essa capacidade de, mesmo se o mamilo estiver mais para dentro ou mais plano, se ele tiver uma boa elasticidade, o bebê vai conseguir, na hora que ele for sugar, trazer esse mamilo a essa região da zona de conforto que eu falei. Agora, se é um bebezinho prematuro, ou ele nasceu com alguma disfunção oral, ou ele nasceu abaixo do peso, ele pode não ter ainda condições de sugar dessa maneira, né? Fazer essa sucção, de coordenar sucção, deglutição e respiração. Então, para ele vai ser um pouquinho mais difícil fazer uma sucção mais efetiva, faça com que o mamilo se projete. Tá, mas e agora? Meu mamilo é plano ou invertido? E se eu não conseguir amamentar? E se eu não conseguir fazer com que o meu mamilo seja projetado, né? Se ele se protrua para fora? Então, a regra de ouro é sempre alimentar o bebê. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, eu sou muito repetitiva e a gente precisa alimentar o bebê e salvar a amamentação em paralelo. Então, assim, mesmo que o bebê não esteja pegando, é importante que você continue ordenhando, estimulando a sua produção de leite, tá? Porque a ideia é que o bebê seja alimentado de alguma outra forma para ele crescer, para ele ganhar peso, para ele ter capacidade de conseguir sugar o seu peito mais para frente. Ai, mas e a confusão de bico? Confusão de bico vai ser o seguinte: você vai alimentar o seu bebê da melhor maneira que for para você. Você pode tentar o copinho, a colherzinha, que tem menos riscos, mas não são isentos de risco, do que a mamadeira. Mas se estiver muito cansativo, se você precisa de ajuda de outros cuidadores, você pode usar a mamadeira. Lembrando sempre, né, eu tenho um vídeo aqui de Paced Bottle Feeding, que é como você dá a mamadeira com um ritmo controlado, né, simulando um pouquinho a pega do peito. Vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Você pode também, sempre que possível, fazer muito pele a pele no bebê, né? Então ele peladinho pode estar maior frio. Você coloca, liga um aquecedorzinho se você tiver, se não, deixa tudo bem fechadinho e você coloca um roupão, uma manta em cima de vocês, para vocês ficarem aquecidinho e ele sentir esse calor do seu corpo, porque isso gera nele um instinto. Ele não sabe ali que ele nasceu em 2024, então como todos os mamíferos, você vai ativar esse reflexo de busca, como os bichinhos têm de procurar o peito da mãe assim que nasce. Então quanto mais pele a pele o seu bebê fizer, mais ele vai ter esse reflexo de busca
busca e ele vai tentar abocanhar o peito. E aí nessa hora você não precisa forçar ele a mamar. Deixa ele sentir, deixa ele cheirar, deixa ele lamber. Eu brinco que ele tem que fazer amizade com o peito nesse momento. E aí aos poucos você vai deixando ele, né? Se você vê quando ele estiver mais sonolento, quando ele não estiver nervoso, você pode tentar amamentar sim ele no peito. Não esquecendo de alimentar ele de outras formas, enquanto você não garantir que ele estiver de fato sendo alimentado pelo peito. Bom, enquanto isso, eu falei que vocês precisam, em paralelo, estimular a produção de leite. Como? Você pode fazer ordenhas, seja manual ou com a própria extratora elétrica, que eu recomendo muito. Hoje em dia a gente tem muitos modelos no mercado, todos os preços. E tem também aluguel, né? Em grandes cidades você pode até alugar uma extratora elétrica. E conforme você vai ordenhando, você vai trabalhar. A pressão positiva faz com que o seu mamilo vai sendo acostumado a ser projetado. Então, às vezes, a gente até fala para a mãe, usa um pouquinho da bomba, só um pouquinho, dá uma ordenhada de poucos minutinhos, porque o bico forma e talvez você até consiga acoplar o bebê nesse momento que o seu mamilo está projetado para fora, porque a bomba ajudou a formar o bico. Então, conforme você vai ordenhando, além de você trabalhar a produção de leite, você também pode ajudar a formar um pouquinho o seu mamilo para fora. E a própria amamentação também vai fazer com que o seu mamilo fique cada vez mais externalizado. Então, tem muitas mães, o primeiro filho teve um pouquinho de dificuldade ali, que o mamilo era mais para dentro, mais plano, e aí o bebê nasceu bem, nasceu a termo, teve um pouco de dificuldade, mas a amamentação engrenou, ela amamentou 1 ano ou mais, o mamilo dela ficou para fora, ele nunca mais voltou. E aí, quando ela teve o segundo filho, já não existia o mamilo invertido ou plano mais, e aí a amamentação não teve essa questão. E se rolar a famigerada confusão de bicos? Gente, pode ser sim que role, porque o bebê, ele vai dar preferência para o que for mais fácil para ele. Não é que ele é preguiçoso, não é nada disso, é uma questão de sobrevivência. Ele precisa ser alimentado, então se ele vê que no peito tá difícil, ele vai preferir a mamadeira, ou o copinho, ou a colher, qualquer outro dispositivo da sua escolha. Então é por isso que eu reforço do pele a pele, de fazer amizade com o peito, de tentar colocar o bebê sonolento, porque quando ele tá nesse estado de sonolência, não está no estado de alerta, ele não consegue ser muito racional, do tipo, ai não, de novo, peito, não quero. Ele vai ali meio que por instinto, você tenta acoplar o bebê ali no peito, mesmo que ele não mame, e você faz a compressão de mama. Eu sempre falo aqui, acho que eu tenho um shorts de compressão de mama aqui, vou ver se eu deixo o link também. Conforme você vai fazendo a compressão, você tá ajudando esse leite a ser esguichado na boquinha do bebê e você tá estimulando ele a falar, então sai alguma coisa. E assim vai. E uma outra forma também de estimular, quando o bebê conseguir pegar o peito, é você usar a sondinha de relactação. Se vocês não conhecem o método da relactação, deixem aqui nos comentários para eu poder fazer um vídeo só sobre isso depois, explicando melhor. E aproveite, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no meu canal para ter mais informações como essa. E como que você vai fazer para o bebê abocanhar melhor se o seu mamilo ainda está plano ou invertido? Você vai fazer a técnica do sanduíche, pegar a outra mama que é melhor. Então, se o meu mamilo tiver ainda plano ou invertido, como é que eu vou fazer esse bebê pegar? Ele não tá pegando de jeito nenhum. Então, bebê sonolento, bebê sem fome, sem estar irritado, ele não tem que estar morrendo de fome, senão ele não vai conseguir pegar. E você vai fazer o sanduíche de mamilo. O sanduíche de mamilo, você pode fazer um C com a mão ou um U, dependendo de como o bebê tá. Aí você tem que tentar lembrar que ele vai ter que estar de frente para a boca do bebê, né? Então, se o bebê tá assim, o C pode ajudar. Se o bebê tá assim, também, né, de cavalinho ou na invertida, e você vai sentir de acordo com a posição do bebê, lembrando que ele tem que estar com o pescoço, né, e tronco alinhados e de frente para o corpo da mãe. E como também ele se sente mais seguro, ele se organiza melhor, quando ele tá bem apertadinho, ele tem que estar bem pertinho do corpo da mãe. Se ele conseguir também ter um apoio de pé melhor. Você vai fazer o sanduíche de mamilo ou ainda, deixa eu pegar a outra mão, ou ainda a xícara, né? Você não pega a xicrinha assim? Então você pode tentar fazer isso para tentar dar uma estimulada uma projetada no seu mamilo para fora. Algumas mães, elas só conseguem amamentar também com aquele intermediário de silicone. Então, uma outra técnica também para o bebê fazer uma pega mais profunda possível, que o intermediário de silicone pode atrapalhar e fazer pegar só o bico, e aí com isso ele vai gastar muita energia na sucção e não vai tomar todo o leite, vai ficar sobrando leite, então ele vai fazer muito esforço e vai transferir menos leite para ele. Então, aqui, ó, uma outra forma de você usar o bico de silicone, né?
você faz assim, como se fosse virar ele do avesso, tá vendo? Não sei se dá pra ver aqui. E aí você vai encaixar no mamilo. E dessa forma, quando você encaixar, ele faz um vácuo, ajudando o seu mamilo a ir protruir um pouquinho mais para frente, deixando um espaço menor aqui e fazendo com que o bebê consiga abocanhar de uma maneira mais profunda, porque o bico muitas vezes ele impede que o bebê faça a famosa pega correta, de pegar a parte da areola. Então lembra disso, quanto mais profunda a pega com o intermediário de silicone, também melhor, mais efetiva vai ser a mamada. Mas cuidado com o intermediário de silicone. Só usem em último caso, assim, se o bebê não vai no peito de jeito nenhum, né? Mesmo depois de algum tempo, ele precisa acostumar a ir no peito, então ele pode ser uma saída nesses casos. Mas sempre tentem não usar, porque o intermediário de silicone, ele não vai proteger de lesão. É só para ajudar mesmo quando o bebê não tá conseguindo abocanhar de jeito nenhum. Ou é um bebê que nasceu muito prematurinho, que precisou ser alimentado na mamadeira na UTI, e a única forma dele ir no peito, depois que ele cresce um pouquinho, é com algo familiar, né, que é um bico de plástico, assim como o da mamadeira. Então, cuidado com o intermediário de silicone, ele é usado de uma maneira temporária, então é importante que quem indicar o intermediário também faça um plano de ação para a retirada dele, para você não ir perdendo a sua produção de leite, porque com o intermediário o bebê não consegue estimular tanto a mama quanto sem e quanto a bomba também, e por isso seu corpo vai entendendo que tem que produzir cada vez menos leite. Então é isso, gente, todo cuidado é pouco. Tenha uma consultora de amamentação para chamar de sua. Pode ser que você ainda consiga se preparar na gestação para preparar o seu mamilo, inclusive, no pós-parto, né? Não tem nada que você ficar fazendo, massageando durante a gestação. Calma, mas assim, a consultora vai te orientar, vai fazer um plano para o que você tem que fazer imediatamente após o parto, para você não perder essa janela importante de tentar amamentar o seu filho quanto antes e também de estimular a sua produção de leite. Quando o seu bebê nascer, você pode fazer um teste para ver se seu mamilo é elástico, colocando esses 2 dedos, um em cada base, assim, né, na base do mamilo, e empurrar só um pouquinho para trás por 1 minutinho, sem forçar, sem machucar, sem esticar demais. Quando você soltar, você vai ver o quanto que o seu mamilo foi esticado. Isso também serve para quando a mãe tem aquela apojadura, que a mama tá muito cheia. Então você lembra sempre de fazer a massagem, de deixar a parte da areola macia para facilitar a pega. Muitas vezes fazer esse movimento por 1 minuto, fazer assim, segurar um pouquinho, pode ajudar também para formar o mamilo, para fazer a pega do bebê. Qualquer dúvida, tenho meus contatos aqui embaixo, tem minhas redes sociais, o meu site, e deixem nos comentários e não esqueçam de compartilhar com outras mamães que estão aí esperando com alguns receios de amamentação. Obrigada, tchau, tchau!